Olá, meu irmão, minha irmã. Plano Bíblico de Leitura Anual. Nós começamos esse ano lendo todo o Novo Testamento. Nós agora estamos concluindo o quinto livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Estamos lendo Deuteronômio. Com a exceção de Deuteronômio, que nós já estamos lendo, à medida que nós entrarmos nos próximos livros, eu vou estar compartilhando, sempre que possível, um vídeo, um áudio intitulado Como Ler. Como ler Deuteronômio, nesse caso. Deuteronômio é a repetição da aliança do Senhor com essa nova geração antes da entrada na Terra Prometida. Você vai lembrar que, se não fosse a incredulidade, a ingratidão, a murmuração do povo, eles já estariam na Terra Prometida 40 anos atrás. Você lembra do relatório incrédulo daqueles 10 espias que suscitou a ira de Deus, de tal maneira que Deus promete que só entrará na Terra Prometida a nova geração, com exceção de Josué e Caleb. Então, Deuteronômio é a repetição da aliança para essa nova geração que está prestes aí a entrar na Terra Prometida. O título Deuteronômio é uma transliteração do título grego dado pelos tradutores da Septuaginta, que é a tradução aí da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, para o grego. Então, esse título significa segunda lei, fazendo referência ao capítulo 17, verso 18 de Deuteronômio, que não é uma boa tradução, pois não seria segunda lei, mas repetição dessa lei. Não é outra lei, não é uma segunda, mas é a repetição da única lei do Senhor. O autor é Moisés. Moisés escreve então o Pentateuco. A mensagem de Deuteronômio seria um amor verdadeiro para com Javé, para com Deus, expresso em obediência a essa aliança, é o requisito essencial de Deus para com o povo, para que esse povo tenha prosperidade, permanência na Terra Prometida. Então, todo o decorrer do livro por completo, você vai ver essa ênfase. É Deus falando, olha, um amor real, verdadeiro para comigo, só vai ser expresso se vocês obedecerem. Vocês provam que vocês me amam se vocês obedecerem. Esse é o requisito para que vocês sejam prósperos e para que vocês permaneçam na Terra Prometida. Nós temos uma ênfase no livro, sempre tendo em vista o futuro, né? Então, isso pode ser percebido ao longo de todo o livro. Isso não inclui apenas essa geração imediata, que está recebendo a repetição da aliança, mas também as gerações futuras. Esse tema cria uma tensão entre a bondade de Deus ao trazê-los para esta boa terra, a terra prometida, e também, irmãos, a consciência da parte de Deus de que mesmo assim Israel, o povo dele, vai falhar. Então, tanto no começo como no fim, há profecias de que as maldições, a certa altura, alcançarão eles. Sua falha por não manter a aliança vai resultar na perda da terra e no exílio, que nós sabemos na divisão dos reinos do norte e do sul, né? Mas nós temos aí também o tema do amor constante de Deus para com seu povo, que resultará em que eles sejam restaurados à terra por meio de um segundo êxodo, que é quando Deus
vai trazer seu povo de volta agora, dessa vez da Babilônia, né? Então você tem aí a reconstrução, Esdras, Neemias, enfim. Deuteronômio é um livro muito importante, vai servir de base de Josué, a Reis, os profetas, o apóstolo Paulo fará uso, o próprio Jesus fará uso de Deuteronômio. Então Deuteronômio é uma das maiores fontes de exortações proféticas para Israel ser fiel a Deus. E como eu disse, o propósito tem a ver com a mensagem que já foi dita aqui. O propósito do livro é preparar Israel para desfrutar prosperidade e permanência na terra, né? Encorajando então a nação de Israel a amar o Senhor por meio da obediência à sua vontade, conforme revelada nessa repetição da aliança. Se eles não amarem a Deus obedecendo, eles não terão a promessa aí de prosperidade e de permanência na terra prometida. Então, repetindo mais uma vez, Deuteronômio é a repetição da lei, mas entenda bem, é uma repetição muito inteligente. Moisés ele retoma os principais temas e aplica um a essa nova geração que tomaria posse da terra prometida. Se você ler Deuteronômio com atenção, você vai perceber que Moisés insiste em ligar obediência a amor e amor à obediência. Quando a gente estuda o livro de Deuteronômio, a gente consegue, prestando atenção, as formas de obediência que são anunciadas ali no livro, como se manifestam na prática, a atitude que Deus requer. Então, Deus ele é muito gracioso. Ele explica de uma forma a tornar o seu povo indesculpável. Repete e repete, para não ter a desculpa. Eu não entendi. Deus repete várias vezes. E a gente precisa prestar atenção a essas repetições como manifestações da graça de Deus. Deuteronômio é um livro extremamente didático, irmãos. Moisés ensina o povo contando histórias, aplicando leis, pregando, exortando o povo a viver a vontade de Deus. É importante que você faça uma boa leitura desse livro de Deuteronômio, porque esse livro é chave na história de Israel. No reinado de Josias, Deuteronômio foi achado e lido. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 22, versos 8 ao 13. Deuteronômio é a base da interpretação da lei que o povo de Israel desenvolveu em sua história. Em Deuteronômio, está ali em Deuteronômio a profecia de um santuário em Jerusalém, né, no capítulo 12, e de um rei para Israel no capítulo 17. E existem destaques, ênfases. Existe uma ênfase histórica, legal, pactual, pessoal. A ênfase histórica mostra como Deus trouxe eles até ali. A ênfase legal, como Deus quer que eles vivam nessa terra, essa terra prometida que Deus está confiando a eles. Existe uma ênfase pactual, que é como Deus tratará o seu povo, de acordo com esse pacto condicional. Se vocês obedecem, vocês vão ser abençoados. Se vocês desobedecem, serão amaldiçoados. Existe também uma ênfase pessoal, mostrando como Moisés liderou o povo até esse momento. Então, Deuteronômio é o Senhor demonstrando fidelidade, preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando essa nova geração e repetindo a aliança para essa nova geração, para que essa geração veja cumprida a promessa que ele tinha feito aos seus pais. Então, Deuteronômio é a ligação do Pentateuco para agora o livro de Josué. Deuteronômio prepara o cenário para essas narrativas épicas de Josué com base no que já havia sido anunciado em Êxodo, Levítico, Número, e conclui então a história da peregrinação do povo pelo deserto, desde o Egito até as planícies de Moabe, né, ao sul da Terra Prometida. Então, nós temos uma ligação
de Êxodo, Número, Deuteronômio e Josué. Por exemplo, Êxodo e Número é caminhadas e paradas. Deuteronômio é discurso, conversa. Josué é guerra e luta. Em Êxodo e Número, Deus fala para Moisés. Em Deuteronômio, Moisés fala para o povo. E em Josué, o Senhor fala para Josué. Em Êxodo e Número, a primeira geração perece no deserto. Em Deuteronômio, nós temos a despedida de Moisés. E em Josué, nós vamos ter a despedida do próprio Josué. Então, leia Deuteronômio. Deuteronômio encerra o Pentateuco, encerra uma época, encerra um tempo da história e inaugura a conquista. É tanto a conclusão dos livros da lei quanto a introdução dos livros históricos. Leia Deuteronômio. Então, a ênfase de amor e obediência é muito importante em Deuteronômio, mostrando a necessidade da obediência, a motivação da obediência, o padrão dessa obediência, o incentivo dessa obediência e a alternativa. Qual é a necessidade da obediência? A lei de Deus. Qual é a motivação? Bondade de Deus. Ele foi bom, ele me livrou do Egito. Qual é o padrão? A palavra, a revelação de Deus. Qual é o incentivo? Deus foi fiel e ele continua sendo fiel. E a alternativa? Deus é justo. Lembre que essa aliança é condicional. Então lembre, Moisés expõe didaticamente a verdade que diz que aquele que ama o Senhor deve viver apegado a Ele, obediente a Ele. Como é que anda a sua obediência ao Senhor? Como é que anda a obediência em sua vida a Ele? Você pode dizer que o ama? Lembre que em João fala, aquele que me conhece é aquele que me obedece. Aquele que me obedece é aquele que me ama. E qual é a maneira de amar a Deus, de obedecer a Deus? Lendo, meditando, guardando e vivendo a palavra. Leia a palavra, medite na palavra, guarde a palavra, viva a palavra. Ao ler Deuteronômio, você ficará motivado tanto a estudar como também a ensinar a palavra de Deus. Encerrando, no encerramento de Deuteronômio, a provisão é feita para a continuidade da aliança sob uma nova liderança e sob a bênção do seu mediador original. Então, Moisés prepara Josué, e aí tem um cântico profético e didático de Moisés. Moisés, ele percebe e relata nesse cântico a natureza inconstante de Israel. Israel é cheio de altos e baixos. E isso vai levar eles a quebrar a aliança, a perder as suas bênçãos, até que Javé o restaure com maior glória, após a disciplina com profundo sofrimento na segunda escravidão aí, que a gente sabe que vai acontecer após o reinado de Salomão, o início do reinado de Roboão e a divisão dos dois reinos, reino do norte e reino do sul. E aí Moisés recebe a notícia final de sua morte, já aí no encerramento, e Javé, Deus é celebrado por seu caráter extraordinário, o que garante o triunfo final de Israel. Agora, irmãos, é muito tocante o final doce e amargo da gloriosa vida de Moisés. E a gente vê esse registro póstumo, né? Como o final da era do Êxodo. Então, o único contato de Moisés com a terra prometida foi um vislumbre da montanha lá de Moabe. A morte de Moisés acontece em Moabe, fora de Canaã, e Moisés então é sucedido por Josué, apesar de Josué nunca ter a envergadura de Moisés, apesar de Josué ser um grande guerreiro, um grande homem do Senhor, e estava ali ao lado de Moisés em todo o tempo. Mas o homem Moisés é um homem que chama a nossa atenção e causa um impacto muito grande. A gente não vê-lo entrar na Terra Prometida, mas a gente sabe que é a disciplina do Senhor, quando ele vai bater na rocha
ele acaba se colocando no mesmo patamar de Deus, falando: será que nós vamos ter que tirar água dessa rocha? E aí, na hora que ele coloca o nós, ele acaba menosprezando a Deus, reduzindo Deus. E como vai ter a teologia bíblica lá em Tiago, os mestres vão ser julgados com duplo peso. Ou seja, Moisés, ele tinha uma revelação da parte de Deus muito, muito superior aos demais israelitas, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é justo da parte de Deus disciplinar com maior rigor esse grande homem, mas até no juízo de Deus, naqueles que são filhos, como Moisés é, nós percebemos lampejos de misericórdia, porque ele viu a terra, ele viu Deus cumprindo a sua palavra. Deus deu esse privilégio a Moisés, e Deus também levou ele para a verdadeira e melhor terra prometida, que é a presença total do próprio Pai. Que Deus te abençoe e te encoraje nesse plano bíblico de leitura anual. Como ler Deuteronômio? Leia, leia com paixão, porque é a palavra de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.